Então, amados, vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Sabe, eu estou muito feliz aqui. Eu sou feliz e estou mais feliz ainda essa noite. Porque o Senhor, aprove ao Senhor me dar essa oportunidade de ser o garçom de vocês. Estou aqui para servir a palavra do Senhor. Sabe, é uma joia preciosa, poderosa. Sabe, estou aqui como aquele semeador que saiu a semear. Oh, sabe, eu fico tão feliz como quando a gente lê a Bíblia, algumas passagens nos chamam a atenção assim, poderosamente. E lá em 3 João, o capítulo 1, só tem um capítulo, no versículo 2 diz assim: Amado, oro para que vocês tenham boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. Essa é a vontade do Senhor, que nós estejamos bem, assim como é próspera a nossa alma. Amém, queridos? Então, nessa noite, eu quero tratar com vocês de um princípio. Quantos sabem que Deus é Deus de princípios? E Deus deixou vários princípios para nos abençoar. E sabe, um princípio, ele é como um bumerangue. Não sei se vocês sabem o que é um bumerangue. É aquele, como fosse um brinquedo que a gente arremessa e ele vai longe e retorna para as mãos da gente. Os princípios, eles agem dessa forma na nossa vida. A gente cumpre o princípio e ele volta carregado de bênção para nossas vidas. Mas se a gente não cumpre o princípio, volta também alguma coisa ruim para a gente. Mas sempre vai haver uma colheita. Porque a semeadura, amados, ela é uma coisa... A gente semeia se quiser, ela é opcional. Deus dá o princípio. E o princípio que eu quero tratar com vocês é exatamente o princípio da semeadura e da ceifa. Sabe? Então a gente semeia se a gente quiser, né? E tudo o que a gente semear, a gente vai colher. Seja coisas boas ou seja coisas ruins. E é isso que o Senhor colocou no meu coração para nós tratarmos nessa noite. E eu declaro que essa palavra vai trazer luz e entendimento ao coração de vocês. Sabe, eu declaro uma noite onde as escamas vão cair dos nossos olhos. E nós vamos passar a enxergar a palavra de uma forma clara e cristalina. E vamos poder andar sobre ela. Porque ela é a rocha, onde quando nós estamos firmados sobre ela, pode vir a tempestade que vier, pode vir o vento que vier, mas não vai nos derrubar. Amém, queridos? Sabe, Deus instituiu esse princípio da semeadura e da colheita lá no livro de Gênesis. Foi o próprio Deus que instituiu esse princípio. E logo depois do dilúvio, Deus falou, e Ele disse, lá em Gênesis 8, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, por favor. Gênesis capítulo 8, versículo 22, esse é o versículo base da ministração. Eu vou ler aqui, na minha versão é a NVI. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém, queridos? Aqui Deus tinha destruído a terra com um dilúvio, e Ele disse que não iria mais destruir a terra daquela forma que Ele fez. Ele liberou uma justiça, né, sobre a terra estava numa total devassidão, e Deus fala com Noé, e Noé passa 100 anos construindo uma arca, e tentando convencer aquele povo, que Deus ia fazer cair um dilúvio, e que a terra iria ser destruída, e pregando o arrependimento àquele povo, e aquele povo não se convertia, ao ponto de, quando veio o dilúvio, só Noé e sua família entrou na arca. Então, depois disso, Deus disse que não iria mais destruir a terra daquela forma. E Ele diz que enquanto durar a terra ainda está durando? Se a terra ainda está durando, então é o plantio, a semeadura e a colheita também está durando, está valendo. Assim como está valendo o frio e o calor. Nós estamos vivendo um momento de muito calor
na nossa terra aqui, né? Em Natal, em Parnamirim, no Brasil, está um calor imenso. Mas tem calor e tem frio. Tem a estação do calor e tem a estação do frio. Porque Deus determinou que assim fosse. Tem o verão e tem o inverno, tem o dia e tem a noite. Então, enquanto houver essas coisas, não vai deixar de haver plantio e colheita, semeadura e ceifa. Sabe, eu sou filho de agricultor. E às vezes, eu me lembro quando eu era menino, e meu pai preparava aqueles roçados, e no dia de plantar, ele gostava de levar todos os filhos para aquele roçado. E a gente ficava lá, semeando milho e feijão. E ele cavava as covazinhas e a gente ia atrás, jogando 3, 4, 5 caroços dentro daquela cova e cobrindo aquela semente com os pés. E ali a gente não sabia como, mas com o passar dos dias começava a germinar uma plantazinha de acordo com a semente que a gente lançou ali. Se milho, nascia os pezinhos de milho, se feijão, os pezinhos de feijão. Mas a gente não sabia como aquilo acontecia. A gente apenas jogava as sementes na terra. Sabe, se você pegar uma semente de um caroço, uma semente de manga, você vai olhar e vai ver, é uma semente de manga. Mas dentro daquela semente tem uma mangueira, queridos. E no momento que aquela semente ela for semeada, vai crescer ali uma grande mangueira. E sabe que você lançou apenas uma semente, mas aquela mangueira vai dar muitos frutos. Então a semente, ela sempre vai produzir numa quantidade infinitamente maior do que a própria semente. Se você plantar um caroço de milho, esse caroço de milho vai virar um pé de milho. Esse pé de milho, ele geralmente coloca 3 espigas de milho. Cada espiga de milho daquela tem mais de 200 grãos de milho. Para você ter uma ideia do poder da semeadura. E é isso que o Senhor colocou no meu coração para nós estarmos vendo nessa noite. A semeadura, que Deus fala aqui na Bíblia, ela não é só uma semeadura natural. Não é só aquela semeadura onde você joga a semente ali e nasce uma plantinha. E aquela planta frutifica. Mas a semeadura, ela atinge todos os níveis da vida do ser humano. Ela atinge o natural e ela atinge o sobrenatural. Ela atinge as nossas emoções, ela atinge o nosso lado financeiro também, porque quando a gente fala de semeadura, as pessoas pensam logo em dinheiro. É dinheiro também, amado, porque dinheiro também é semente. Assim como o seu amor para outra pessoa é uma semente, assim como o seu perdão para outra pessoa é uma semente. E a gente vai ver isso nos textos bíblicos aqui. Gálatas 6, no versículo 7, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Então, se você semeia intriga, não se engane, você vai colher intriga. Se você semeia amor, você colherá amor. Então, não se engane o homem. Isso aqui é um princípio que vale para todas as pessoas, para toda a humanidade, seja crente ou seja não crente. Se cumprir esse princípio de Deus, vai ter os resultados. Quem semeia com a sua carne, da carne colherá destruição. Olha que coisa grave. Então, se você está semeando intriga, inveja, fofoca, você vai colher essas coisas, amados. E não vai gostar da colheita que vai ter. Mas é como ele disse, a colheita, a semeadura, ela é opcional. Agora a colheita vem, amigo. Independente de você querer ou não querer, semeou, mais cedo ou mais tarde, os frutos daquela sementeira vai chegar. Mas a Bíblia continua: mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia, aleluia. Então vamos semear no Espírito, vamos semear coisas do Espírito, vamos semear perdão,
Vamos semear a misericórdia. Vamos semear o amor para com os outros. Porque isso vai nos trazer uma boa colheita, amado. No 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sabe, queridos, existe um tempo para a semente que nós lançamos na terra germinar. Então toda semeadura, seja ela natural ou seja ela espiritual, existe um tempo. E a Bíblia diz que no tempo certo nós colheremos, se não desanimarmos. Porque às vezes a gente semeia algo de bom na vida das pessoas. Você tem semeado algo de bom, mas o diabo começa a lançar coisas ruins na sua vida. Talvez fruto de alguma coisa ruim que você tenha semeado também. E você começa a colher aquelas coisas ruins. E você diz, mas eu lancei coisas boas. E não lembra das coisas ruins que você lançou. E começa a colher coisas ruins na sua vida. E aí você até desiste de lembrar e esquece das coisas boas. E a Bíblia diz, se não desanimar. E aí você está animado, semeando coisas boas, mas só está vindo coisa ruim para você. Aí você desanima, aí você nem semeia mais, semeia. Porque você desanima. E isso vai parar a tua colheita. Porque a colheita, ela também tem que ser contínua, amado. Você não pode semear, mesmo que seja uma coisa boa, uma vez e deixar. Porque vai vir aquela colheita, mas e depois? Nós temos que semear todos os dias. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas. E no tempo certo ele voltará. Amém, queridos? Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós sempre vamos colher aquilo que plantamos. Vamos ver isso na Bíblia. Está lá em Lucas 6. No versículo 37 diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Olha aí uma semente espiritual, o julgamento. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor me lembrou um julgamento que eu fiz. Eu acho que não só eu que fiz esse tipo de julgamento, eu acho que muita gente aqui já fez. A gente estava até saindo da igreja um dia e parou ali no sinal e vem aquele pessoal drogado mesmo, que você percebe pelo olhar dele que ele está drogado, que ele está pedindo dinheiro para droga. Que ele está pedindo, você sabe que se você der aquele dinheiro para aquela pessoa, provavelmente ela vai pegar aquele dinheiro e até se drogar. Mas você dá aquele dinheiro, você planta na vida dele se você quiser, amado. Só não julga aquela pessoa, porque nós não sabemos o que foi que levou aquela pessoa a estar naquela condição. E às vezes você fica pensando, não vou dar não, que isso é um drogado. Você está julgando aquela pessoa. É sim, ele é um drogado, mas não cabe a mim e a você semear esse tipo de semente. Sabe, porque qualquer um de nós está sujeito a cair. Está sujeito, eu já participei de projetos que levavam alimento para moradores de rua. Sabe, querido, quantos pastores a gente encontra, quantos irmãos a gente encontra jogado, dormindo na rua, debaixo daquelas marquises dos prédios, somente com um pedaço de papelão, para não dizer que está dormindo no chão. São pessoas que conheceram Jesus, que confessaram Jesus Senhor e Salvador de suas vidas, estão jogados na rua, muitos deles na droga mesmo. Então, amado, não cabe a mim, não cabe a você julgar ninguém. Até porque está aqui, não julgue para não ser julgado. Porque se julgar, amado, vai vir julgamento também sobre sua vida. Porque o julgamento é uma semente. Amém, queridos? Receba essa palavra. Eu sei que isso às vezes não é muito agradável de receber, mas é vacina para o nosso coração. Aí no 38 de Lucas 6 diz assim: deem e lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usado para medir vocês.
Que coisa maravilhosa. Olha que instrução poderosa. Muitas vezes a gente lê esses versículos e lê e passa por cima e vai embora e nem medita neles. A palavra de Deus é para ser meditada, querido. A palavra de Deus é para ser ruminada, como o boi faz. Ele pega aquilo ali, ele pega aquele mói de capim, ele engole e ele bota na boca, volta para a boca dele, ele mastiga mais um pouquinho, engole de novo e volta para a boca dele e ele fica fazendo isso por dia, o dia todo, até ele digerir aquilo ali. A palavra de Deus precisa ser digerida no nosso espírito, na nossa mente. Nós precisamos meditar, procurar, perguntar ao Espírito. Quando a gente não entende, peça ajuda. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Ele está habitando em nós para nos ajudar, sabe? Para nos trazer luz, para nos guiar. Esse é um dos papéis do Espírito Santo em nós. Amém, querido? Sabe, eu conheço uma mulher que ela congregava em uma outra igreja, falando desse versículo que dei e vos será dado. Ela trabalhava, ela frequentava uma outra igreja e um dia o Espírito Santo falou com ela para doar o carro dela. E ela disse ao marido dela: ei, o Espírito Santo falou comigo para doar o carro. Naquele momento o cara começou a rir da cara dela. Dá teu carro, fica andando a pé aí para tu ver como é bom. Ele não estava no Espírito, estava na carne. Passou os dias, num outro culto, a mulher sai da igreja novamente e diz ao marido: o Espírito Santo falou comigo de novo, viu? Aí ele já murchou, porque ele já pensou que já começou a entender que não era a emoção dela, era uma coisa que já pela segunda vez não é normal. O Espírito Santo é alguma coisa sobrenatural. Aí ele já ficou calado. Na terceira vez o Espírito Santo falou com ela. Ela disse ao marido: o Espírito Santo falou comigo de novo. Aí ele disse: tem certeza que foi o Espírito Santo? Ela disse: tenho. Disse: então faça o que ele está mandando você fazer. E ela foi o primeiro carro que foi doado naquela igreja. Ela doou aquele carro. E ela passou um tempo servindo naquela igreja. Ela levava os ministros da escola de ministros para casa, e levava para a igreja, levava para casa. E ela ia num carrinho que ela era de um filho dela, e era um Cliozinho, daquele mesmo pé duro mesmo, aquele bem zero, só tinha mesmo o motor aquele que não tinha nada, não tinha nenhum acessório, e o bicho era duro e passava, e já era velhinho, e ela dizia: eu tenho tanta vergonha de levar os ministro poderoso, sabe, ministro como Sheila Lacerda andando dentro daquele carrinho, e ela tinha vergonha. Disse: mas eu creio na semente que eu semeei. E passou mais ou menos um ano e pouco, não me recordo mais quanto, e Deus abriu uma porta de emprego poderosa para aquela mulher, algo sobrenatural, algo que nem nos melhores sonhos ela conseguiria imaginar. E de repente, de nada assim, ela foi convidada para ser um cargo altíssimo, ganhando em média de 12, 13 mil reais. E o marido ganhando bem também, que a porta não foi aberta só para ela não, porque quando a gente semeia algo, quando vem a colheita, não vem só para a gente não, vem para quem está perto da gente, né? Porque transborda, porque a palavra diz aqui, ó o que é que a palavra diz, ó o que é que a palavra diz: dei-lhe será dado, boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Transborda, amado. E o marido ganhava 35 mil reais nesse emprego que apareceu, assim, do nada. Foram dormir e acordaram com a proposta desse emprego. Olha, venha, está aqui, o seu salário é 35, o dela é 13. No primeiro mês ela foi na loja, num dia de domingo, aí disse: vamos ali na loja que eu estou querendo comprar um carro. Comprou um carro. Como é o nome, meu Deus? Sei lá, o carro era aquele. Creta. Um Creta completo de tudo. Tinha acabado de ser lançado o Creta. Comprou um Creta, entrou na loja, o Creta estava lá para vender. Ele não era zero, mas ele estava com 1.000 quilômetros rodados. Era aquele carro que o pessoal faz test drive. Aí tirou do test drive e botou lá na loja para vender com 1.000 quilômetros rodados.
Aí o cara, como o Celta não era zero, já tinha um desconto de R$10.000. Só porque não era zero. Aí, quando estava tudo certo para fechar o contrato e comprar o carro, o construtor disse, o vendedor disse, espera um pouquinho, eu vou brigar por mais desconto para a senhora. Aí foi lá, brigou, conseguiu mais R$3.000 de desconto. Aí, eita, glória a Deus, é de Deus mesmo. Mas quando ela foi assinar o contrato, o vendedor olhou e disse, ainda estou com vontade de brigar pela senhora, eu vou lá de novo. Conseguiu mais R$2.000 de desconto, amado. Rapaz, não tem como não ser Deus uma coisa dessa não. Sabe? E ela colheu esse carro. Mas sabe que a colheita nunca é igual. Aquela não é só um caroço de milho, não vai dar só um caroço de milho. E de repente ela passou mais ou menos 1 ano, quase 2 anos com esse carro. Aí disse, vou trocar o carro. E eu estou sonhando com um Jeep Compass. E eu quero um completo de tudo. Aí, rapaz, vamos na concessionária, agora dessa vez tirar um 0. Aí pede o Jeep, aí o Jeep chega em janeiro, não chegou. Chega em fevereiro, não chegou. Chega em março, não chegou. Quando a coisa não é para ser da pessoa, é assim. Chegou em abril, o cara ligou e dizendo, só vai chegar em maio. Aí aparece uma pessoa, do nada, liga para ela, uma pessoa que nunca conheceu ela, que não conhecia, não sabia, nunca tinha visto. Não sei como, achou o telefone dessa pessoa e ligou. Olha, chegou um carro aqui para vender, o carro está com 1.000 e poucos quilômetros rodados também. E está com um desconto, o carro é o top dos top. E está com um preço muito bom. Você quer vir olhar o carro? Resultado, ela comprou esse carro também com um desconto tremendo também. Porque Deus é poderoso, amado. Deus, Ele é um princípio, sabe? É um princípio que funciona na nossa vida. Sabe, se nós atentarmos para essas coisas, nós vamos usufruir do melhor de Deus nessa vida. Porque essa, queridos, é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Que nós venhamos a usufruir do melhor. Não é quando a gente chegar no céu não, para andar em rua de ouro não. É o melhor de Deus, é aqui na terra. É enquanto estivermos aqui aguardando Jesus. Nós temos um direito, amado. Porque houve um que foi fiel, e foi fiel até a morte de cruz. Sabe, Jesus morreu para que nós tivéssemos de volta, pudéssemos usufruir das bênçãos de Abraão. Sabe, riquezas e glórias são para nós, são para os filhos de Deus mesmo. São mesmo para os filhos de Deus, amado. Sabe, não é para os ímpios não. Muitas vezes os ímpios estão usufruindo disso aí porque cumprem os princípios. Mas riqueza e glória são para os filhos de Deus, sabe? Se nós soubermos tirar proveito dos princípios que estão aqui na Bíblia, que o Senhor deixou para nós, certamente nós vamos viver melhor. Se nós passarmos a semear, e semear, e semear, e não parar de semear, queridos, quando as colheitas chegarem, elas também não vão parar de chegar, porque a semente ela vai germinar, ela vai produzir. E você semeia uma vez, você só vai colher uma vez. Mas se você semeia sempre, nem toda semente vai chegar ao mesmo tempo. Porque a semente ela tem um tempo para germinar. Ela tem um tempo para frutificar. Sabe? A colheita ela demora, ela tem um tempo. E a gente ainda vai ver isso aqui também. Vamos prosseguir aqui porque tem muita coisa para a gente ver. Oh, aleluia, Pai. Lá em Mateus 7 diz assim, no 12, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. É assim que nós devemos andar, fazendo para os outros aquilo que a gente quer que façam para a gente. Sabe, muitas vezes a gente declara, Pai, eu declaro favor e graça sobre a minha vida, favor e graça dos homens, favor e graça de Deus. E a gente esquece de dizer assim, Pai, quem é que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Onde é que o Senhor quer que eu semeie hoje, nesse dia? Porque primeiro a gente tem que semear para depois colher. Não existe você colher antes de semear.
primeiro semeia, querido. E fica com expectativa. Porque não é pecado você semear na vida de um irmão e você ter expectativa na colheita. Sabe? Não é pecado. Sabe, eu me lembrei de um tempo que eu quando andava de carro na estrada, que eu via uma pessoa, um carro quebrado, eu gostava de parar e oferecer ajuda. E muitas vezes eu fiz isso. E algumas vezes, teve uma vez que eu estava numa situação financeira bastante ruim mesmo. Em outras palavras, eu estava quebrado igual arroz de terceira. E meu carro estava com uns pneuzinhos que não podia passar em cima de um carrapicho, não, uma piubinha de cigarro que ele... E eu fui para o interior, fui para Eloy de Souza com meus filhos. E a gente saiu de casa umas 11 horas, estava um dia quente. E quando a gente chegou no meio do caminho, o pneu... Eu digo, pronto. Aí, beleza, vou trocar. Quando eu abri a mala, né? Tirei o step, que eu procurei a chave de roda, não tinha. Mas eu disse, e agora? Não tem chave de roda, como é que eu vou trocar? Aí eu vou pegar o macaco. Não tinha macaco também. Eu disse, pense num prego decente. Aí eu disse, mas pai, vai aparecer um filho de Deus. Eu sei que o Senhor vai mandar um filho de Deus aqui. Rapaz, eu não fechei a boca. O cara estava fazendo, isso era numa rotatória ali, na reta Tabajara, no final da reta ali, para dividir quem vai para Mossoró e quem vai para Caicó. O cara fez a volta na rotatória, voltou e disse, está precisando de alguma coisa, amigo? Eu disse, estou, rapaz. Meu pneu furou e eu nem tenho chave de roda nem macaco para trocar. O cara disse, mas eu tenho. E o cara desceu, ele não deixou nem eu pegar no pneu. Não, pode deixar que eu vou trocar seu pneu. Trocou o pneu. Eu disse, quanto é, meu amigo? Ele disse, nada não, meu amigo. Faça a outra pessoa que eu fiz a você. Foi um anjo, amado, que Deus mandou. Tenho certeza, eu disse, obrigado, pai. Sabe, mas isso, amado, é fruto de semeadura. Hoje, eu confesso, eu não tenho muito feito isso não, porque está tão violento o mundo que às vezes a gente tem medo de parar. Principalmente se for à noite. E se você vier com um filho dentro do carro, é perigoso, amado. Mas sabe, um dia, esses dias eu estava vindo de Bananeira, já de noite. E eu vinha sozinho. Quando eu fui saindo da cidade, um rapaz deu a mão. Um cara que eu nunca tinha visto. Aí eu olhei para aquele cara assim, de repente, aí o Espírito Santo disse, pare. Aquele rapaz era um vigilante de um banco. E o gerente tinha ficado trabalhando até tarde. Ele morava em outra cidade, Guarabira. E estava lá, desesperado, querendo ir para casa. Ele disse quando entrou no carro, mas o Espírito Santo disse, leve ele. Eu levei. Aí ele disse, rapaz, eu sou vigilante ali no Banco do Nordeste. E essa hora, nem com dinheiro você vai para Guarabira, porque não tem carro aqui para lugar nenhum. Aí aquele rapaz, eu comecei logo a falar de Deus para ele, né? Que eu não vou perder também a oportunidade. E ele não era crente, mas ouviu a palavra até chegar em Belém, que é o canto que eu vinha para cá, e ele ia para outro lugar. Mas lá em Belém era um lugar bom dele pegar com a carona para casa. Aquela pessoa ficou tão grata. E eu sei que um dia vai chegar, eu vou colher essa semente. Então é isso, amado. Vamos semear coisas boas. Aleluia. Provérbios 11 diz assim, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros retêm mais do que é justo e caem na pobreza. Eu gosto desse versículo porque ele diz assim, outros retêm mais do que é justo. Porque quando a colheita vem, amado, é justo que uma parte daquela colheita fique com a gente. Porque Deus dá pão para o alimento, não é isso? E Ele aumenta a nossa sementeira. Então uma parte daquilo que chega às nossas mãos é semente, amado. É para a gente semear na vida do irmão. É para a gente semear na casa de Deus. Sabe? Mas uma parte é justo e a Bíblia reconhece isso. Outros que retêm mais do que é justo ele ficar com a parte dele. Mas a outra parte que Deus dá é para semear. Sabe, nós estamos num lugar que eu entendo que esse lugar, amados, é como uma terra fértil.
é como uma terra adubada. Sabe, Deus tem dado visão ao nosso pastor. E a palavra de Deus diz que o Deus que dá a visão, dá a provisão. E sabe, quando Deus dá a visão ao pastor de fazer alguma coisa nessa igreja, a provisão vem para o nosso bolso. Sabe, a provisão vem para os filhos de Deus, para as pessoas que congregam nesta casa. Sabe, Deus deu a visão ao pastor de um telão aqui. E pela fé eu já vejo esse telão. Quem pode ver? Sabe, queridos, eu já fiz o meu plantio. Eu já procurei o meu pastor e disse: pastor, a minha semente aqui é tanto. Na hora que o senhor for comprar, é só me avisar. E eu já vi alguns irmãos fazendo isso, amado. Não perde essa oportunidade. Semeia nesse telão, meu amado. Porque vai chegar porque é a vontade de Deus. E eu sei porque sei que Deus vai prover para todos nós, a fim de que nós tenhamos ampla e suficiência, sobre, para que a gente possa abençoar. Estou te dando um conselho pelo Espírito. Não perde essa oportunidade de semear nesse telão, amado. É de Deus, amado. Aleluia. Eu tenho, acho que uns 15 anos de igreja, de crente, mais ou menos. Minha memória não é muito boa, não, eu reconheço. Assim, às vezes eu esqueço um pouquinho as coisas. Mas eu estou tomando um remédio muito bom, viu, irmão? É só porque eu não lembro agora o nome do remédio, mas é bom. É brincadeira. É brincadeira, irmão. Sabe, mas nesses 15 anos desses 13 anos, mais ou menos, de crente, mais ou menos uns 10 anos para cá, eu entendi o poder da semeadura. Sabe, eu tenho colhido muitas coisas. Mas eu tenho aproveitado, amado, as oportunidades para semear. Sabe, quando a gente semeia no reino de Deus, a colheita é diferente, viu? Amém. Olha a irmã que semeou o carrinho dela velho. Era um carrinho velho, viu, que ela tinha. O bichinho só vivia sendo financiado. Era um Hondazinha Cívico e preto, rapaz. O bicho, quando quitava a última prestação, aí dizia: vamos financiar de novo. Era assim. Era um tempo apertado. Era um tempo apertado. E amados, a gente tem semeado no reino de Deus e graças a Deus, Deus tem prosperado grandemente. Deus tem prosperado grandemente. Grandemente mesmo. E vai continuar prosperando, porque esse é um princípio. E enquanto houver dia e noite, frio e calor, não vai deixar de haver semeadura e colheita, não. Oh, glória a Deus. No 9, Provérbios 22, 9 diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Nós já somos abençoados, amados. Nós sabemos, sabe, mas tem pessoas que hoje você está no emprego bom e você confia no seu braço, na sua força. Mas a gente tem que confiar mesmo em Deus. Sabe, aquele emprego, aquela fonte de renda que a gente tem, ali é uma forma de Deus nos abençoar. Porque no dia mal pode acontecer daquilo ali faltar, mas Deus nunca vai deixar faltar na nossa vida. Se nós semearmos, sempre teremos colheitas. Salmo 7 diz assim: quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. No 16 diz: sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá na sua própria cabeça. Olha o que nós não devemos semear. Semear maldade, porque ela vai cair na nossa própria cabeça. Oséias 8, versículo 7 diz assim: eles semeiam vento e colhem tempestade. O tolo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, o estrangeiro o devoraria. Assim são os tolos. Ficam semeando coisas erradas. E passando necessidade quando vem as colheitas. Existem tipos de semente, queridos. Marcos 4, 26 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante.
a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. É aquilo que eu falei. Nós não sabemos como vai ser. A gente semeia no reino de Deus, a gente semeia uma planta, a gente não sabe como é que vai chegar, de onde virá, mas a gente sabe que é um princípio infalível do Senhor, e que mais cedo ou mais tarde aquela colheita chegará. E diz assim: a terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Lucas 4, 25 diz: asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome naquela terra. 3 anos e meio sem chover, queridos. 3 anos e meio sem chover naquela terra. E Deus dá um comando a Elias: Elias, vá lá para uma caverna, lá no riacho de Querite, e eu vou te ordenar aos corvos que levem pão e carne para você. Quem já recebeu aqui de um corvo aqui um pedaço de pão e um pedaço de carne? Meu Deus, que coisa poderosa, né? Porque o corvo, ele é um animal carnívoro. Primeiro ele ia comer logo a carne, não ia levar para ninguém. E ele é conhecido como um animal, e Jane me disse a palavra hoje, ele é um animal mesquinho. Ele não gosta de partir nada dele com ninguém, não. O que ele pega é para ele mesmo, e se vier outro para querer comer, ele briga mesmo ali, pela comida. Mas Deus deu ordem àqueles pássaros: olha, leva o alimento para ele. E a Bíblia não diz quanto tempo Elias passou naquela caverna. Uns dizem que foi 6 anos. Sabe, se foi 6 anos que ele passou ali, aquela viúva, ela passou 3 anos comendo da farinha e do azeite que Deus fez vir sobre aquela mulher. Mas se tivesse sido 1 ano, aquela mulher ainda passou 2 anos e meio. Você sabe o que é isso, querido? Você sabe o que é você ir no supermercado e comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, e passar 2 anos, você pega aquele quilo de arroz, despeja na panela para botar para cozinhar, e bota lá de novo, quando você vai pegar, o saco está cheio. Você sabe o que é isso? Você pegar 1 quilo de açúcar e botar, adoçou o café, guardou lá, pegou a latinha de açúcar, botou lá, e amanhã quando você pegar, a lata está cheia de novo, e todo dia você adoça o seu açúcar, e todo dia aquela lata está cheia. Isso não é história de carochinha não, amado. Isso é a Bíblia, é a verdade, é a palavra de Deus. Isso aconteceu. Mas vamos ver direito essa história, porque é muito interessante essa história. Essa história é muito empolgante e ela tem uma revelação poderosa sobre colheita e semeadura. Tem tudo a ver com a nossa palavra. Está lá em 1 Reis 17, diz assim: Elias chega e encontra aquela viúva, né? E Deus diz assim: olha, Elias, vai para Sarepta de, me ajude, pastor, de Sidom. Vá para Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Eu tenho certeza que Elias saiu daquela caverna pensando que ia encontrar uma mulher rica, cheia de posses, e que ia dar tudo do bom e do melhor para ele. Mas quando Elias chega naquela cidade, ele encontra uma viúva pobre, catando lenha para cozinhar alguma coisa. E ele chega para aquela mulher e ele diz assim, a Bíblia diz que enquanto ele pede água, ele diz: me dá um copo d'água. E quando aquela mulher vai, ele grita, ele diz: por favor, traga também um pedaço de pão. Nós sabemos que aquela mulher só tinha um pouquinho de pão, de farinha e um pouquinho de azeite, né? E ela diz assim: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela reconheceu que Elias era um profeta. Eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija.
Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha que coisa triste. Era 3 anos de seca, meu amigo. Era uma viúva, ninguém ajudava aquela mulher, porque ninguém tinha mais nada. Elias, porém, lhe disse: não temas, vá para casa e faça o que eu disse. Traga um pedaço de pão para mim. Foi o que ele disse para ela. Mas primeiro, faça um bolo, um pequeno bolo, com o que você tem, e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Ora, ela só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Aí ele diz: faça um pequeno bolo e traga para mim, depois coma você e seu filho. Acho que aquela mulher pensou assim: comer o quê, meu filho? Se você vai comer o bolo, eu vou comer o quê? Só tem um pouquinho. Só tem um pouquinho. Você vai comer e eu vou comer o quê com meu filho? Quem de nós, se tivéssemos em casa, tivesse lá o prato de comida do seu filho, e a pessoa dissesse: me dá o prato de comida do teu filho para mim, quem de nós daria? Quem seria capaz de fazer isso? Deixar seu filho com fome para alimentar um estranho? Acho que poucos de nós teriam essa atitude. Eu confesso que talvez eu não tivesse essa atitude. Tirar da boca do meu filho para dar a um estranho. Mas olha o que aconteceu. Pois assim diz o Senhor, disse Elias à viúva, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aquela mulher recebeu aquela palavra, e ela entendeu que era Deus falando com ela. E ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias, para Elias, para a mulher e para a sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, aleluia, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Oh meu Deus, como Tu és poderoso, como Tu és maravilhoso, Senhor. Você pode estar pensando aí, o que tem a ver isso com colheita e semeadura? Semeadura e colheita. Aquela mulher, queridos, preste atenção no que eu vou te dizer. Aquela mulher, parafraseando, ela disse a Elias: eu estou com a minha última semente aqui. Eu vou comer ela e vou morrer, eu e meu filho. E o profeta diz: não coma a sua última semente. Não coma a sua última semente. Plante. E ela plantou aquela última semente na vida do profeta. E foram 3 anos, meu amado. 3 anos de fartura na casa daquela mulher. Até o Senhor fazer chover. E Deus está dizendo a você nessa noite: não coma a sua última semente. Sabe, às vezes a gente está passando por dificuldade. E a gente tem tão pouco para nós mesmos. Mas é nessa hora que a semente ganha um valor poderoso. É quando você decide, sabe? Decide. Puxa, eu estou precisando comprar isso, mas o dinheiro não dá. O dinheiro não dá. E aquele dinheiro não chega, não chega, não chega. E Deus diz a você: ei, pega esse dinheiro e semeia na vida de uma pessoa. E Ele te mostra a pessoa. Porque até para a gente semear, querido, a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Porque às vezes Deus está tratando com uma pessoa. E a pessoa está passando por uma dificuldade grande. Porque ela está semeando coisas erradas. E Deus está tratando com aquela pessoa. E você chega e quer abençoar aquela pessoa. Não é a vontade de Deus que aquela pessoa seja abençoada naquele momento. Ali é um tratamento de Deus para aquela pessoa, para que ela entenda que ela precisa semear sim, mas semear
coisas boas, semear coisas no Espírito, semear aquilo que ela quer que as pessoas semeiem na vida dela. Eu vou encerrar com esse testemunho. Esses dias, Andréia comemorou o aniversário dela, Andréia Potência, aquela ministra poderosa aqui da igreja. E ela fez uma festa para comemorar o aniversário dela. E ela convidou alguns amigos, e as pessoas chegavam como de comum, né, no aniversário, e levavam os presentes. Andréia, uma lembrancinha para você. Obrigado, Deus abençoe, Deus faça multiplicar. E aquela alegria, e as pessoas chegando e trazendo os presentes. De repente a gente chegou. Aí João Pedro, meu filho de 5 anos, João Pedro. Ninguém combinou nada com ele. Ele chegou ali naquele lugar e ele começou a ver as pessoas chegar, entregar um presente para a Andréia, e ela feliz da vida. E ele foi lá onde ela estava, meteu a mão no bolso, ele estava com a bermudinha branca, meteu a mão no bolso, tirou uma moedinha de 25 centavos. E disse: Andréia, está aqui meu presente para você. Rapaz, aquilo ali tocou tanto o coração daquela mulher. Porque ele deu tudo que ele tinha, querido. Ele deu aquela moeda, ele deu de coração. Sabe, isso é uma semente poderosa. E eu me lembrando dessa semente dele hoje, quando eu estava estudando. Aí eu disse: João Pedro, vem cá. Aí meti a mão no bolso, aí tinha um dinheiro. Aí eu disse: isso aqui é uma semente, meu filho, que eu estou semeando na sua vida. Ou talvez seja a colheita daquele dinheiro que você semeou na vida de Andréia. Aí ele disse: obrigado, papai. Aí eu disse: não, diga obrigado não, diga assim: Deus faça multiplicar, papai, na sua vida. Aí ele repetiu, porque a gente tem que ensinar nossos filhos. Sabe, querido, às vezes o que nós temos é tão pouco. Eu sei que a Bíblia diz: quem semeia pouco vai colher pouco. Não é verdade? A Bíblia diz: quem semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia em abundância colherá. Mas às vezes essa questão de pouco e muito, ela é subjetiva. Porque às vezes aquele 25 centavos, para João Pedro era tudo que ele tinha naquele momento. Então, para ele era muito. Ele semeou muito porque ele semeou tudo que ele tinha. Mas se eu, hoje, na minha posição, não querendo me engrandecer nem nada, eu chego para uma pessoa e dou 50 centavos de oferta, é pouco. Eu podia dar mais. Eu tenho condição de dar mais. Então é pouco. É aí que a Bíblia diz: quem semeia pouco, vai colher pouco. Mas para ele ali era uma coisa grande, e aquilo causou um impacto tão grande no coração de André. Ela ficou com uma felicidade tão grande, ela saiu mostrando a moeda: olha que João Pedro me deu. Aí as pessoas riam, ele disse: isso aqui foi tão importante para mim, isso aqui, porque ele deu com um coração tão puro, um coração de criança, sem maldade, e deu tudo que tinha no bolso dele. Pegue um presente para você. Ele gosta de fazer isso. Um dia no aniversário de Jeane, no dia das mães, ele abriu o cofrinho dele, tinha uma nota de 10 reais. Ele disse: pegue, mamãe, para a senhora comprar um presente para a senhora. Ele gosta de fazer, graças a Deus, ele é um abençoador. E eu tenho declarado: meu filho, você será um homem de Deus, um abençoador, um semeador. Amados, que vocês possam ter recebido essa palavra com amor, que essa palavra ela não voltará vazia. Essa palavra ela vai se cumprir no coração, na vida de vocês. Que vocês, a partir de hoje, sejam semeadores mais intensos, mais do que já são, porque vocês são semeadores. Sabe, queridos, pensa no que eu te falei, reflita sobre essas palavras, porque esse princípio é poderoso demais. E nós podemos viver comendo mesmo o melhor dessa terra, não confiando no nosso braço, na nossa força, mas no princípio poderoso de Deus. Princípio da colheita e da semeadura e da colheita. Amém, queridos? Sejam abençoados em nome de Jesus. Pastor, aleluia, Pai. Aleluia.